bom dia a todos. Um cumprimento especial ao Sr. Engenheiro Fernando de Sousa, Presidente da União de Setúbal e alguém por quem eu tenho uma estima e uma consideração enorme. Antes de mais, agradecer o convite para dar o meu humilde testemunho nestes seminários que iniciam hoje e que são promovidos quer pela União de Setúbal, Santarém e Lisboa. Desde já felicitar a organização e dizer que é uma honra poder então também dar o meu pequeno contributo. Confesso que quando recebi o convite, desde logo idealizei a minha pequena intervenção e desde logo percebi que realmente há cada vez maior necessidade de discutir estas questões. Todos nós sabemos o que está menos bem, todos nós sabemos o que está a acontecer, mas não basta saber ou ficarmos com essa informação de forma isolada, mas sim discuti-la e procurar levar as nossas preocupações e o resultado da nossa discussão a que quem do direito. Ora bem, desde logo o meu pensamento levou-me ao seguinte: a maior pobreza é nós termos os recursos e as ferramentas necessárias para ultrapassar a pobreza e não as queremos aproveitar. Hoje nós temos trabalho, sobretudo no nosso setor, no setor social e solidário, mas não temos candidatos para trabalhar. Depois dizer que hoje temos inúmeras ofertas em termos de formação, mas continuamos a ter alguma ou bastante dificuldade em encontrar profissionais com um perfil adequado às nossas necessidades e às nossas exigências. Depois temos muitos candidatos com qualificação superior, mas não temos candidatos ou não temos enquadramento para estas pessoas nas nossas instituições, nas nossas empresas, na nossa zona geográfica. E sobretudo aqui na zona de Bragança, as empresas que existem são sobretudo ou revestem-se de um caráter familiar. Há quase que uma herança familiar para ocupar os lugares ou os cargos dessas empresas. Depois também temos muitos, e felizmente temos bastantes equipamentos sociais e de qualidade, mas por outro lado não temos autonomia para gerir com vista a garantir a sustentabilidade destes equipamentos e de certa forma ir de encontro às necessidades da nossa população, do nosso contexto. Voltando atrás, no que respeita ao ponto 1, eu gostava de dizer que o nosso setor, não é novidade, é pouco atrativo, é pouco apelativo, e isto porque realmente sem remunerações adequadas às exigências não conseguimos captar, atrair profissionais para trabalhar na nossa área. Os incentivos que existem também são muito poucos e, como tal, mais uma vez ficamos limitados às pessoas que nos aparecem. Muitas vezes nós acabamos por ter que garantir a formação e procurar adaptá-las aos nossos valores, às nossas necessidades e à nossa natureza. Seria muito mais fácil para nós, instituições que precisamos até de ter vários profissionais de várias áreas, seria muito mais fácil que eles chegassem e já viessem com formação na área, mas muitas vezes são as próprias instituições que ainda têm que investir nessa formação. Por isso eu diria mesmo que sem trabalho, sem salário compatível com as exigências do cuidar, não há condições para pagar contas. E neste caso concreto eu estou-me a referir até contas a nível da habitação. Nós hoje temos aqui, deparamos aqui em Bragança com uma habitação extremamente cara,
tendo em conta os rendimentos das famílias. Os custos com a habitação na nossa zona geográfica está muito acima da média nacional. Isto porquê? Porque temos muitos alunos a estudar no IPB e acabam por esgotar desde logo as ofertas. Por outro lado, os próprios proprietários, arrendatários, preferem arrendar por quarto, alugar quartos e não a própria habitação. E isto acaba por pôr em causa as próprias famílias que vindo para a nossa zona, não têm, por um lado, têm dificuldade em arrendar, por outro lado, têm dificuldade em adquirir, porque a habitação está extremamente cara e pelos motivos que todos nós conhecemos, pois penso ser uma situação transversal a todo o país. Claro que, mediante esta situação, há determinados grupos mais expostos a esta dificuldade. Estou-me a referir a grupos minoritários, refugiados, famílias monoparentais e também pessoas idosas com baixas pensões. E eu atrevia-me mesmo a dizer que pessoas só com vencimento não têm condições para fazer face às necessidades e às despesas do dia-a-dia e ainda ter que pagar a sua própria habitação com condições dignas de habitabilidade. Aqui na nossa zona temos o Instituto Politécnico de Bragança, como já referi há bocado, que acaba por absorver, ou as habitações acabam por ser muito absorvidas por este tipo de população. Deu-se um boom de estrangeiros a estudar no IPB, mas depois, por outro lado, também verificamos que quando os nossos alunos, os nossos estudantes acabam o curso, também acabam por sair da cidade precisamente pela dificuldade que há em encontrar ofertas atrativas em termos de trabalho. Por isso, a falta de habitação condigna é também uma preocupação e também um fator de pobreza na nossa zona geográfica. E eu diria mesmo que em termos de dados estatísticos que o facto de termos pessoas que trabalham não invalida que não estejam numa situação de pobreza, pois encontram-se em situação de grande instabilidade pela falta ou pela dificuldade de aceder à habitação com alguma qualidade. Depois, dizer também que a média de vencimentos na nossa zona é inferior à média nacional e, pelo contrário, deparamos-nos com uma inflação enorme com os custos de vida, com o custo de vida, desde logo a questão das deslocações. Só para terem ideia, nós temos imensas instituições, imensas IPSS, imensos equipamentos em meio rural, mas por um lado a população acaba por estar envelhecida, acaba por não haver oferta em termos de profissionais ou candidatos a trabalho nessas zonas, mas por outro lado também ninguém quer ir trabalhar para essas zonas porque o ir trabalhar implica o aumento do custo, o aumento das despesas familiares com a própria deslocação. Nós temos que percorrer vários quilómetros, às vezes as estradas nem são sempre as mais adequadas, o que implica também maiores despesas em termos de manutenção das viaturas, e tudo isto são entraves, principalmente para as instituições que existem em meio rural. Referir também, como penso que já abordei esta questão, para além do setor social, nós temos poucas empresas e as que temos também são de caráter familiar, desertificação em zonas rurais, forte envelhecimento da população e, mais uma vez, eu chegaria à grande conclusão que é o grande mercado de trabalho, o empregador é o setor social, mas pela falta de reconhecimento, pela falta de condições em termos de pagamento de salários condignos e adequados às exigências, pela falta de atração deste setor, as pessoas não querem simplesmente trabalhar. É que para além de ser
uma tarefa ou serem áreas de muita exigência, quer a nível físico, quer a nível psicológico, os salários não são compatíveis e deparamos-nos ainda com outra questão. As pessoas que nos procuram ou que precisam de nós estão cada vez mais exigentes e cada vez exigem mais às instituições. E hoje ninguém está para se dedicar a este setor como há meia dúzia de anos, por todas estas questões que tenho vindo a referir. E o que é que acontece? As pessoas que aqui estudam, as pessoas que aqui se formam, muitas vezes acabam por emigrar ou por se deslocar para outras zonas do país, por encontrarem mais facilmente trabalho adequado ao seu perfil académico. Eu diria que a pobreza no nosso território existe muitas vezes para aquelas pessoas que trabalham, agregados que trabalham, que têm filhos a estudar, que têm filhos a estudar inclusivamente no instituto, no ensino superior, e que o dinheiro ou o vencimento, o salário que oferem não chega, não é suficiente para fazer face às despesas associadas ao custo de vida. E essas pessoas também precisam de atenção e precisam, sobretudo, que o futuro seja mais atrativo. Senão nós vamos deparar com falta de pessoas com motivação para de certa forma, nos ajudarem a mostrar que o nosso setor é um setor forte e fundamental na vida das comunidades. Penso que é urgente, então, rever para que esta situação possa alterar-se e possa ter outros contornos. Acho que é importante nós começarmos por mostrar a força do nosso setor, que eu acho que temos-la vindo a demonstrar, mostrar que temos condições para fazer mais e melhor, mas também não podemos só pensar em quem precisa, em determinada fase da vida, do nosso setor, em termos de apoio, mas sim, sobretudo, em quem trabalha no nosso setor. E eu estou convencida que, melhorando as condições de vida dos nossos trabalhadores, vamos sim conseguir afirmar-nos ainda mais e alterar esta situação de pobreza a nível económico, mas sobretudo também a nível de competências pessoais, a nível de formação pessoal. Eu acho que temos que investir muito na promoção e na formação pessoal em termos de competências pessoais. As pessoas precisam de ser acarinhadas, as pessoas precisam de ser motivadas e as pessoas precisam, sobretudo, terem uma linha condutora que as leve a pensar que todos nós somos precisos e todos nós precisamos do nosso espaço e do nosso cantinho, e se nós conseguirmos ter melhores condições de trabalho, conseguimos ser melhores profissionais e conseguimos atender e cuidar de quem de nós precisa. Penso que dei aqui o meu contributo pequenino, poderia falar noutras questões, mas falei sobretudo naquilo que me preocupa no meu dia-a-dia, que é melhorar, sim, a capacidade de intervir, melhorar a nossa capacidade de intervenção junto das famílias que precisam de nós, do setor social e solidário, mas também pensar que temos que acautelar e providenciar melhores condições para os nossos trabalhadores. E desta forma penso que será mais fácil contribuir para atenuar a pobreza na nossa zona geográfica, no nosso país. Muito obrigada e continuação de bom trabalho para todos. E mais uma vez, muito obrigada por me terem convidado e ouvirem
estas palavrinhas. Obrigada.